Pessoal, tudo jóia? Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a função PROC-V, pessoal, ou em inglês VLOOKUP. É uma ela, ela é responsável, pessoal, por fazer busca na vertical, independente do tamanho de linha da planilha, pessoal. Pode ser 100 mil linhas, 200 mil linhas, ela é responsável por fazer essa busca na vertical. Então, como é que ficaria na prática essa forma? E vamos entender a lógica dela no passo a passo, pessoal. Então, para iniciarmos aqui essa fórmula, devemos colocar igual. Quando colocamos igual, o Excel ele enxerga, ele entende que eu vou colocar ou uma função ou uma fórmula. Uma função, pessoal, é igual ao máximo, é uma função, é igual ao resp. Quando eu posso chamar de fórmula, são duas funções. Eu coloco na mesma fórmula, na mesma linha do igual ali. Índice com corresp, são duas funções. Então eu posso chamar de fórmula. Quando é função, eu quero que me retorne a maior venda, então é igual ao máximo. Então, pessoal, para a gente chamar uma função, uma fórmula, precisamos colocar primeiramente o igual. Igual, o nosso foco dessa aula é PROC-V. Quando você quer digitar a função, pessoal, quando vocês vão começar a digitar ela e vocês visualizar ela aqui nesse caso, aperta a tecla Tab. Por quê? Porque ela se auto-preenche por completo a função inteira. Aqui ela diz no PROC-V que eu preciso achar o valor procurado. Qual que é a minha referência? O que eu quero achar, pessoal? Vamos olhar aqui o título. Com base no meu gestor, eu quero achar o meu vendedor. Então, a minha referência é quem? O meu gestor, porque vai me retornar o meu vendedor. Ok, pessoal? Então, o valor procurado é esse carinha aqui, célula G2. Deixou ela selecionada, pessoal? O próximo passo é ponto e vírgula. Agora o Excel ele me diz o quê? Ele quer que eu retorne para ele a minha matriz da tabela. Se a minha referência é o gestor, eu preciso repetir o gestor e colocar ele aqui na minha base. Então, se aqui é a minha base e a minha referência é o gestor, primeiramente eu preciso achar na onde que está a coluna gestor, que é essa aqui. Então, eu vou deixar ela selecionada. Eu já atrelei a minha referência, que é o valor procurado, e na onde que ela está? Na minha base, ela está na coluna D. Pessoal, ponto e vírgula, por quê? Porque agora eu preciso achar o número de índice e coluna. Se eu selecionei aqui o meu gestor e quero que me retorne o meu vendedor, então eu vou voltar aqui, vou selecionar o meu gestor e arrastar para o meu vendedor. Ok, pessoal? A minha referência a ser procurada é o meu gestor. Então eu referenciei ela dizendo que na minha matriz o meu gestor fica na coluna D. Porém, eu quero achar o meu vendedor quando eu digitar o gestor aqui no G2. Então eu selecionei a coluna D e E, porque na coluna H eu quero que me retorne a coluna E, porém com base no que eu digitar aqui no gestor. E aí vai me retornar o meu vendedor. Pessoal, ponto e vírgula. Se o meu gestor é uma coluna e eu quero que me retorne o vendedor,
Então eu tenho aqui uma coluna, duas colunas. Por quê? Porque eu quero retornar ao meu vendedor. Então, se é duas colunas, então eu ponho o número 2 aqui. Eu quero que me retorne aqui no meu vendedor a segunda coluna chamada vendedor. Ok, pessoal? Ponto e vírgula. Eu quero que me retorne o exato, o verdadeiro, então é 0. Não é o aproximado. Eu quero que me retorne exatamente o vendedor daquele gestor. E vou fechar aqui, pessoal, e vou dar um Enter. Veja que o Oswaldo Faria me retornou como sua vendedora Alice. Vamos dar uma olhada aqui no Oswaldo Faria, me retornou Alice. Vamos entender um pouco mais sobre esse PROC-V aqui. O que eu fiz? O que nós fizemos? Primeiramente igual, chamei a função PROC-V, o valor a ser procurado é o gestor, que é o G2, ponto e vírgula. Minha matriz ela vai dar início no gestor, que é o meu valor procurado. Deixa eu arrastar aqui aqui embaixo. Minha matriz a ser procurada da tabela, essa é a tabela. Então, se é o gestor, então eu fui até o gestor, que é a minha referência de busca, e fui até o vendedor. Se o vendedor tivesse na nona coluna, pessoal, ao invés de 2 aqui era 9. Por quê? Porque o valor a ser retornado é o vendedor. Mas como nessa base o meu vendedor está na segunda coluna, então é o número 2, porque esse número 2 é o que vai ser retornado com base no gestor. Ponto e vírgula 0, porque eu quero exatamente aquele vendedor daquele gestor. Ok, pessoal? E dei um Enter. Dando um Enter, eu venho aqui no Luiz Miranda, ele me retornou o Daniel Campos. Luiz Miranda, Daniel Campos. Pessoal, essa é a lógica do PROC-V. Espero ter ajudado e até a próxima dica.